Está chegando uma nova voz de fé e propósito. Prepare-se para ouvir histórias que inspiram e transformam. Está no ar, IDCast. Apresentação: Pastor Renato Cordeiro. Amigos internautas, estamos aqui novamente. Voltamos para mais um episódio do podcast IDCast. E hoje nós vamos ter uma surpresa muito especial. Estamos com uma convidada super especial, a Malu, que atua na Ásia, que já atuou em vários países, nesse momento está no Camboja. Fique ligado e eu peço que agora, nesse momento, você distribua o link para que muitas pessoas possam ser abençoadas nesse momento com mais um episódio do IDCast. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, o atendimento até os 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 km. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettini Bartosek, número 901. Em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos. Estar mais uma vez com vocês em mais um episódio do podcast. E hoje, recebendo com muito entusiasmo, com muito prazer, nossa amiga a Malu. Malu, como é que está, minha querida? Seja bem-vinda a Curitiba, seja bem-vinda ao podcast IDCast. Muito obrigada, pastor Renato. Amigão de mais de 22 anos, né? Exatamente. É um prazer, uma alegria estar aqui, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, no meu ministério. Glória a Deus, a missionária Malu, ela tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, tanto no Brasil como em várias partes do mundo. E nós a conhecemos no ano de 2001, ali no bairro do Uberaba, quando eu pastoreava uma igreja batista, que hoje é a Igreja Batista Salém, de Curitiba. E hoje tê-la aqui é uma alegria muito grande nesse projeto, nesse novo projeto, que é o projeto do nosso podcast. E já quero dizer para você que gostaria de abençoar esse projeto da Malu, que você pode ter acesso ao marca-páginas, tá? Tem 2 tipos aqui de marca-páginas. É só você mandar mensagem para mim, que a gente pode mandar para você o marca-páginas para você ter dentro da sua Bíblia e estar orando pela missionária Malu. Também, aproveitando a oportunidade, nós acabamos de lançar, esse aqui é o meu primeiro livro, O Deus do Impossível, histórias sobrenaturais do agir de Deus na obra missionária, na vida ministerial. Você que quer adquirir um livro
para abençoar e para ajudar a manter o podcast, você faça contato com o 41 99602 3777. Vamos lá que nós temos muita história para contar, Malu. Malu, você tá, como sempre faz, vem de fora, tem que passar uns dias no Brasil de vez em quando, né? Sim. Antes de começar a compartilhar sobre mim, eu quero cumprimentar a vocês, internautas, e dizer, fiquem ligados, porque tem muitos testemunhos da Ásia, onde estou vivendo há quase 23 anos, né? Então, fiquem ligados. Amém. Quando eu venho ao Brasil, eu fico alguns dias com a minha família, que é em Santa Catarina, naquela região de Chapecó, e depois eu começo a viajar pelo Brasil, visitando as igrejas parceiras, né, amigos, intercessores, e geralmente eu fico 3 meses no Brasil, antes de retornar para a Ásia. É um pouquinho longe lá onde você está agora, né, o Camboja, né? É longe, são 10.000 quilômetros. Meu Deus, mas que benção que Deus te levou para lá. Sim. Você está pagando o preço. Malu, e para os nossos internautas saberem como é que foi essa situação da tua conversão, quando talvez alguém esteja ouvindo e o pastor está falando de conversão. O que é isso? É carro, né? Que vai indo e tem uma conversão. Não é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente vai indo numa rota e, de repente, a gente tem que fazer a conversão, tendo um encontro com Cristo. Como é que foi essa experiência? Conta para nós aí um pouquinho sobre essa primeira etapa da sua vida. Sim, boa pergunta. Por 33 anos da minha vida, eu não tinha relacionamento com Deus, não conhecia nada sobre Jesus, né? Só de nome, mas não tinha relacionamento com o Senhor. E eu sofri muito até os 33 anos. Dos 13 aos 20 anos foi um tempo assim de muito vazio, de muita carência, e eu sentia muita falta do meu pai. O meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos e eu era muito apegada ao meu pai. E então, no tempo de adolescência, foi um tempo extremamente difícil. Eu me sentia muito rejeitada. E eu, por muitas vezes, entrei em depressão profunda. Aos 16 anos, tentei suicídio. E muitas coisas aconteceram até essa idade de 17, 18 anos. Depois dos 20 aos 33 anos, foi um tempo assim de extrema solidão. Eu sentia muito vazio. E aí, então, eu comecei a buscar muitos diferentes caminhos para preencher o meu vazio, inclusive em cartomantes. Por muitas e muitas vezes eu fui em cartomantes, eu via animais sendo sacrificados na minha frente, para fazerem trabalhos para mim, porque as cartomantes diziam, os teus caminhos estão fechados demais, tem que sacrificar animais e tem que pagar um tanto, né, em dinheiro, e eu pagava, porque no estado que eu estava, eu precisava de uma solução para a minha vida. Então, por muitos anos, eu fui em cartomantes, e as coisas, na verdade, não aconteciam, e eu cada vez mais vazia, mais triste, e, na verdade, eu tinha um bom emprego, morava em Balneário Camboriú, trabalhava na maior rede de hotéis na época, fazia faculdade de jornalismo, tinha muitos amigos, todos os fins de semana era balada, eu tive 2 comas alcoólicos, por excesso de bebida alcoólica, a bebida era uísque, né, a bebida muito forte, e assim, um vazio que me consumia. E quando eu estive ali com 29 anos, 32 anos, quase 33. Foi quando eu perdi o emprego. Muita gente no Brasil, na mesma época, perderam o emprego por causa de uma crise que teve muito grande de empregos, né? E quando eu notei, eu estava sozinha, não tinha mais emprego, meus amigos foram embora para outras cidades maiores buscar trabalho, e eu notei, não tinha mais emprego, não tinha mais dinheiro, e eu comecei a passar muita dificuldade. Por 1 ano, eu fiquei assim, em extremo depressão profunda, muito sofrimento, e eu não via saída mais para a minha vida. E eu sentia que eu ia morrer. Certo? Assim, eu tinha certeza que eu não ia viver mais do que 1 semana. Mas bem naqueles dias foi quando Jesus me alcançou. Né? Pecadora, me sentia imunda, né? Falha em todos os sentidos, e nunca tive relacionamento com Deus até então, mas ali pelo amor, pela graça, misericórdia do Senhor, Ele estendeu sua mão. Eu não merecia. Ele estendeu sua mão e me resgatou daquele lamaçal de sofrimento e pecado. E
E aquele impacto que eu tive no momento que eu entrei pela primeira vez aos 33 anos numa igreja evangélica, aquele impacto que eu senti da presença do Senhor naquele lugar, eu não consegui permanecer de pé. Eu caí prostrada e eu só chorava, e o louvor tocando, e eu só chorava, não conseguia falar nada. E depois, assim, sabe, me levantei daquele chão, assim, e as mulheres que estavam próximas a mim me abraçaram e tomaram conhecimento de todo o meu sofrimento. E ali, naquele momento, eu entreguei minha vida a Jesus. Aos 33 anos, né? E eu entreguei minha vida a Jesus. E a minha conversão, ela foi genuína, ou seja, aquela mudança radical, mudança verdadeira. Ali houve imediatamente aquele arrependimento genuíno, aquele arrependimento do profundo da alma, né? Tipo, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que eu não podia fazer mais nada a não ser com Deus, mudar minha vida era só com Deus. E ali, então, eu me tornei sedenta pela presença de Deus. Eu comecei a ler muito a Bíblia, eu orava em casa, ia para a igreja, nos 4 cultos que tinha, toda semana, e eu sempre buscava muito a presença do Senhor. E dizendo não para o pecado. Meus amigos voltaram das cidades grandes, que foram buscar trabalho, voltaram, que começou a ter novamente trabalho em Balneário Camboriú, e eles começaram a me ligar: vamos, Malu, vamos pra balada, vem aqui em casa, compramos tanto cerveja. E eu renunciando tudo, dizendo não. Abrindo mão Os mesmo. primeiros 6 meses foram muitas lutas, muitas tentações, muitas provas para o inimigo tentar me tirar da presença de Jesus. Mas eu firme e dizendo não para o pecado e buscando intensamente a presença de Jesus. Com 6 meses após a minha conversão, pela primeira vez o Senhor falou assim para mim: te prepare, porque te enviarei às nações, e tu irás testemunhar a muitos povos que eu sou Deus vivo, o único que cura, que salva, que restaura vidas. Glória a Deus por isso. Que maravilha. E que experiência linda, né? Ele tirou você do fundo do poço. Sim. Eu que já tive a oportunidade de ouvir você contando as experiências, a gente sabe que até por causa da questão do nosso tempo, eu e a Malu nos propusemos a passar o maior número de informações, de testemunhos. A Malu talvez não consiga detalhar tantas coisas que passaram, mas o fato é que realmente o Senhor transformou a sua vida. Sim. E a gente tem visto isso. Você não só, você fala, mas a gente não vê. Você fala e a gente vê a mudança na sua vida. E glória a Deus, né? Pela graça do Senhor. E como é que foi daí, Malu, a questão do chamado? Primeiro chamado para conversão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te chamou. E aí você começou a falar sobre como é que ele conduziu as coisas para você iniciar essa grande obra que você tem feito pela graça e misericórdia do Senhor nas nações. Com 1 ano de conversão, eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar com publicidade e propaganda em Balneário Camboriú mesmo. E eu comecei a ganhar um salário muito alto. E um dia de manhã, eu estava indo para o trabalho, fazia poucos meses que eu estava trabalhando nesse emprego. E muito feliz, né? E chegando quase no escritório, o Senhor falou assim para mim: pare com tudo. A partir de agora, você não vai mais trabalhar para o homem, mas somente para mim, aonde te enviar. E ali comecei a sentir uma compaixão, todos os dias, muita compaixão pelos perdidos, necessitados. Eu não assistia mais televisão, porque se eu ligasse e visse os jornais, tudo que passa hoje, as tragédias, eu chorava muito. Pensei, eu vou ficar doente de tanto chorar. Eu não me controlava mais de tanta compaixão. Deus colocou a compaixão dele pelo perdido, pelo necessitado, né, em mim. E eu não me controlava mais, era muito forte. E aí depois eu fiquei sabendo, então, da Jucum Jovens com uma Missão, aqui em Curitiba, e eu vim fazer a ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado, em 2001. E durante a escola, são 3 meses internos, né, tempo teórico, depois 2 meses no tempo prático. E quando eu cheguei para fazer a ETED, aquela chama do Senhor queimava dentro de mim. E vinha muito os Salmos 2, versículo 8, que diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Então eu comecei a dizer:
Senhor, são tantas nações, eu não tenho ideia aonde ir. Me mostre, me diga pelo menos uma, me revele pelo menos uma. Todo dia era a mesma oração para o Senhor. E um dia, quase no final do tempo teórico, nós estávamos intercedendo pelas nações. E o Senhor me deu uma visão. E eu nunca tinha tido antes uma visão, não sabia direito o que era, mas eu vi um povo vindo até mim. E aquilo começou assim, me impactar, porque eu disse, meu Deus, é um povo que pede ajuda. Eles vinham com as mãos estendidas a mim e gritavam, me ajude, num grande clamor e desespero, me ajude, me ajude. E eu olhava para aquele povo e comecei a sentir uma dor muito forte no meu no meu peito, a ponto de não aguentar mais. E aí eu me joguei no chão, coloquei as mãos no meu peito para tentar suavizar a dor, porque era muito forte. E no chão, quando eu vi que eu não ia aguentar, porque a dor só foi aumentando para aquele povo. E eu continuava vendo o povo vindo e dizendo, me ajude, me ajude. Então eu dei um grito e disse, Deus, quem é este povo? Por que eu sinto esta dor? E Deus falou assim para mim, Malu, este povo é da Mongólia. Aleluia. E a dor que você sente é a dor que eu sinto por eles. Eu vou te preparar e te enviar a esta nação. Mas Mongólia será a primeira de muitas nações que te enviarei. Glória a Deus. E aí, foi fácil para chegar na Mongólia? Como é que foi? Eu comecei então a me preparar. Eram R$9.000 de passagem aérea na época. Em 2001, 2002, era muito dinheiro. Mas aí, em seguida, o Senhor me mandou fazer uma outra escola, aqui em Curitiba mesmo, a Escola de Missões e Estratégias, que a gente estuda todas as estratégias, é uma escola muito boa, para a gente adentrar as nações, estuda os povos, as culturas, enfim, estratégias de como entrar e tal, né? E eu fiz, então, essa escola, e na reta final dessa escola, o Senhor começou a dizer, muito em breve te enviarei à Mongólia. Muito em breve te enviarei à Mongólia. Isso já era 2003. E eu lá, tentando levantar o sustento todo, né, para comprar a passagem aérea, como falei, R$9.000. Imagina, em 2003, R$9.000. Era muito mais se fosse hoje, né? Comparando com hoje, né? Enfim, eu não tinha o dinheiro, tentei divulgar em algumas igrejas, conhecia poucas igrejas, porque tudo era muito novo para mim. E nas 4, 5 igrejas que eu fui, eu consegui um montante, mas não era suficiente. Aí, de repente, eu recebi o convite para ir pregar sobre missões numa igreja em Santa Catarina. E eu fui pregar nessa igreja, eu estava lá nessa igreja, falando de missões, não estava nada falando da Mongólia, de dinheiro, não estava falando sobre isso. E, de repente... Você falava só da obra, né? Sim. De repente, naquele momento, estava um jogador de futebol no culto, né, que ele jogou muito na seleção brasileira, ele foi um grande jogador. Jogou em outros times do Brasil, jogou em vários times também fora do Brasil. Ele e a esposa estavam nesse culto, e eles são cristãos até hoje, evangélicos. E Deus falou para eles, dê todo o dinheiro para a Malu comprar a passagem para ir à Mongólia. Glória a Deus. E aí, assim, então, eu fui debaixo de milagres. Acontecendo milagres. Na segunda escola, depois da ITED, que Deus me mandou fazer, eu não tinha dinheiro nenhum. Deus disse, faça, porque eu estou no controle. E Deus pagou tudo. De uma forma sobrenatural, as coisas começaram a acontecer. E eu consegui fazer essa escola também. E depois consegui, de uma forma sobrenatural também, a passagem aérea para ir para a Mongólia. Para seguir para a Mongólia. Sim. E... no campo missionário, na obra missionária, fala-se muito de choques culturais, né? Sim. Que os missionários acabam tendo que enfrentar. Sim. Eu acredito que é um país completamente diferente do Brasil. Como é que foi esse choque cultural? Sim, a Mongólia, se você tiver dúvida, fica entre a Rússia e a China. É um país muito distante mesmo, muito. E na Mongólia, quase não faz verão, apenas 3 meses. O resto do ano, muito frio. E na época que eu morei lá, inclusive 7 anos, as temperaturas chegavam até 40, 45 abaixo de zero. Negativos. Negativos. E então, o choque cultural foi muito grande, porque Mongólia foi o primeiro país que eu fui. Eu nunca tinha saído do Brasil. E um país tão distante, uma cultura completamente diferente,
a língua muito difícil, e eu estudava na escola, inclusive meu visto era de estudante, eu tinha que estudar a língua para ter o visto, né, para permanecer lá. Ficar. Sim, e então eu tinha que estudar essa língua 3h30 na escola, e aquele frio muito, muito forte, cultura, comida, tudo diferente. E no inverno, eu cheguei bem no início do inverno, em setembro de 2003, e já quase não tinha mais nada de verde, e a Mongólia é bem desértica, pode-se andar 200 quilômetros, às vezes sem ver árvores, então tem árvores em certas partes, mas poucas, então é um país desértico. E as poucas árvores que tem, no inverno, elas ficam completamente secas. Então, imagina, você fica 9, 10 meses sem ver nem uma folha verde. Meu Deus. Então, eu levei um choque muito grande quando eu fui, porque o primeiro país, como eu falei, né? E tudo muito difícil para mim no começo. Eu não tinha sustento, né? Eu fui enviada para uma igreja que tinha prometido me pagar todas as minhas despesas, né? A escola, aluguel, comida, roupa de frio e tudo mais. E, infelizmente, eles não cumpriram. Não foi nada. E eu tive que emprestar a roupa de frio, morar de favor. Então, o começo foi muito difícil, muito difícil. É um desafio muito grande, né? E como é que foi a obra, Malu? Como é que foi se desenvolvendo na Mongólia essa obra? Sim. Então, olha, como eu estava falando, foi um tempo de muita, assim, perseverança, muita luta, muitos desafios, mas foi um tempo que Deus transformou a minha vida. Deus ali começou a trabalhar no meu caráter mais e mais, e começou a me ensinar a viver por fé, a depender dele, né? E, então, na Mongólia, naqueles 7 anos lá, eu trabalhei muito na evangelização dos nômades, que é aquele povo que vive nos campos desertos e sobrevivem da criação de animais. E, inclusive, eu levei um livro daqui do Brasil, com a autorização de uma amiga minha, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela escreveu um livro muito lindo sobre o Salmo 23, é real. E ela me autorizou a levá-lo para a Mongólia e traduzi-lo para a língua de lá, porque tem muitos criadores de ovelhas. Então, eles assimilam muito essa questão de pastor e ovelhas, né? Eu levei, o livro foi traduzido e eu consegui entregar gratuitamente por toda a Mongólia. Naqueles 7 anos, foi traduzido em 2006. Então, no restante do tempo que eu fiquei lá, foram distribuídos gratuitamente 14 mil livros. Muitas pessoas vieram a Cristo através deste livro. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. E esses nômades, eles moram, às vezes, em lugares muito remotos, e no verão, eu com uma equipe, nós saímos, na verdade, eram 8 combis, Campus Crusade for Christ, que eu não lembro direito em português como que é. Cruzada Cristã. Cruzada para Cristo. Sim, claro. é isso. E aí nós íamos para alcançar os nômades. E nós apresentávamos os filmes Jesus. Nós ficávamos com a nossa equipe numa região e alguns dos rapazes, né, da equipe saíam a cavalo num raio de 5 quilômetros, convidando os nômades para assistirem o filme Jesus. Nós carregávamos aquele motor, o projetor, né? O projetor. E o gerador. Né? E nós, porque não tinha luz. Não tinha energia. Até hoje não tem energia nos campos da Mongólia. E aí, de noite, nós apresentávamos o filme Jesus. Então, muitas pessoas... Isso ao ar livre? Sim, ao ar livre. Muitas pessoas vieram para Cristo. Um dia, nós saímos de uma região que tínhamos apresentado todo o nosso trabalho ali, e também nós ajudávamos muito os nômades com a lida dos animais, ordenhar, né, ali os animais, as ovelhas, as vacas, e lidar com queijo, essas coisas que eles faziam, os tipos de queijos. E, enfim, e ajudávamos muito. Conduzir os rebanhos para o campo, trazer de volta no fim da tarde. Aí terminávamos o trabalho numa região e íamos para outra. Um dia nós saímos para irmos num local a 100 quilômetros longe. E nós nunca chegávamos, porque os campos da Mongólia e desérticos, eles são muito parecidos. E nós andávamos, viajávamos e nunca chegávamos. Parecia que era a mesma coisa sempre. Sim, e no verão, na Mongólia, é completamente contrário do inverno. O inverno é extremamente frio, que as fontes dos rios tudo congela. E no verão é extremamente quente. Então, nós um dia estávamos na Kombi indo para essa direção, para
tentar alcançar aquele outro lugar e nunca chegávamos. E aquele calor escaldou a lataria da Kombi. E nós tínhamos muitos livros, bíblias, e comida, e roupas e tudo mais, né? Dentro estávamos em 8 pessoas na nossa Kombi. Teve uma hora que nós achávamos que íamos desfalecer de tanto calor. Então, nós pedimos para o motorista, por favor, para. Nós queremos deitar debaixo da Kombi, na sombra, porque não tinha sombra fora. E a Kombi era muito quente dentro. E quando nós saímos da Kombi imediatamente para ir deitar embaixo, saiu um rebanho, assim, um bando de ovelhas correndo, e elas chegaram antes do que nós embaixo da Kombi. E chegaram antes de nós e se deitaram. É o meio de sobrevivência naqueles campos desertos quentes, né? E é interessante porque nós íamos passando e tinham aqueles postes assim, às vezes tinha lugares que tinha luz, energia. E tinha aqueles postes assim, sabe, de madeira mesmo, e fazia aquela linha de sombra assim. E a gente via centenas de ovelhas, uma do lado da outra, protegendo a cabeça na sombra, né? Tamanho calor. E continuando essa história, a fim de alcançar, então, aquelas outras pessoas onde nós queríamos ir, a 100 quilômetros. Nunca chegávamos. E chegou perto da noite, escurecendo, e nós vamos fazer o quê? Começamos a orar. De repente veio uma moto com 2 homens. E aquela moto surgiu do nada, e perguntamos, então, aonde que poderia ficar o lugar. Eles falaram, gente, vocês viajaram 100 quilômetros, ao contrário, não era para cá, era para aquela direção. Meu Deus. Então, os homens falaram assim, olha, venham para nossa casa, já é noite, se vocês seguirem viagem, vocês vão se perder, venham para nossa casa, tem cômodo para vocês lá, vem para nossa casa. Então, eles foram nos conduzindo para a casa deles. E esses 2 homens eram de 2 famílias, né? Vizinhas. E aquelas 2 famílias nunca tinham ouvido sequer falar do nome Jesus. Então, ali nós falamos de Jesus para eles. No outro dia, apresentamos o filme Jesus. E eles aceitaram a Cristo. Ou seja, entregaram sua vida a Cristo. Que quem nos aceita é Jesus, né? Isso. Nós, né? Somos aceitos por ele. Somos aceitos por ele. Então, todos entregaram suas vidas a Cristo, né? E assim, muitas coisas assim, muitas maravilhosas aconteceram no trabalho com os nômades. A gente viu, assim, muitos milagres, muitas coisas acontecendo naqueles campos, naqueles desertos. E muitas vezes, Malu, eu também já tive no campo missionário, nós realmente ficamos perplexos, né? E ficamos assim, que vem aquele impacto de que de repente a oferta não vai chegar, de que o sustento não vai chegar. Sim. E eu acompanho o teu ministério e a gente vê que Deus tem te surpreendido, usado vidas, usado pessoas para abençoar você. E essa história da questão do banquete relacionado ao sustento, aonde que se sucedeu e como que foi? No começo de tudo, como eu falei, na Mongólia, foi um desafio muito grande para mim. Eu praticamente não tinha sustento. Eu ia para a escola e eu sentia muita fome, às vezes, porque eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. E todos os meus colegas eram alunos da Noruega, da Suíça e Estados Unidos. A moeda nesses países são fortes. Sim. E todos tinham dinheiro. Eles compravam lanches, compravam almoço. E eu, muitas vezes, não tinha. E um dia, eu saí da escola, era quase 1h, e fui para casa a pé. A maioria das vezes eu ia a pé no começo, mesmo com muito frio, porque às vezes não tinha dinheiro para pagar também o transporte. E quando eu fui passar no centro da cidade, tinha muito restaurante, até hoje tem lá naquela cidade, lado a lado, restaurantes. E eu comecei a sentir aquele cheiro, aquele aroma da comida do meio-dia, assim, e eu com fome, quase 1h, depois de ter estudado muito lá na escola, que dá muito desgaste mesmo, estudar uma língua difícil. E eu parei entre aqueles restaurantes e eu disse, pai, eu não vou reclamar, porque o senhor sabe a minha situação, como que estou, o que eu estou passando. Eu estou com muita fome, mas eu não vou murmurar, porque o Senhor é um Deus de surpresas. Hoje posso estar passando dificuldade, né, até fome, mas o Senhor amanhã pode me surpreender com um banquete. E no outro dia, dia 12 de dezembro, meu aniversário, eu fui para a escola, como de costume, tinha esquecido completamente o que eu tinha falado e não falei com segunda intenções também. Eu cheguei na escola, quando eu abri a porta,
na porta principal era a porta onde dava a entrada na sala grande, que era para nós fazer o tempo de intervalo, os professores, alunos sentavam ali, comiam ali, né? E quando eu cheguei, aquele ambiente todo estava enfeitado, com muitos balões, uma mesa grande, com comes e bebes, né? E um bolo no centro daquela mesa, e todo mundo começou a cantar parabéns para mim. E eu comecei a chorar, disse, meu Deus, eu falei aquilo para o senhor ontem, e olha que é um verdadeiro banquete. E aí a diretora daquela escola budista, e ela me chamou, e foi ela que fundou aquela escola. Sim. E ela me chamou de lado, me puxou assim pelo braço e disse, Malu, eu tenho algo muito interessante para te contar. Ontem de noite eu não conseguia adormecer. E foi madrugada dentro e não conseguia pegar no sono, porque era como se eu visse alguém me dizer, prepare uma festa de aniversário para Malu amanhã cedo. Mas ela disse, mas eu nunca preparei, eu nunca fiz uma festa de surpresa para nenhum professor, para nenhum aluno, e agora eu vou fazer para Malu. E aquela voz não deixava ela dormir. Dizia, prepare uma festa de aniversário para Malu amanhã cedo. Uma surpresa. Então, cedo de manhã ela ligou para todos os professores e disse, olha, você traz isso, e foi dando as ordens para todo mundo, cada um trouxe algo, falou para os alunos, olha, chegam uns 10 minutos antes, que a gente vai fazer uma surpresa para Malu. Então, estavam todos lá, mais ou menos umas quase 30 pessoas, e quando eu cheguei começaram a cantar parabéns e tal, e aquilo me impactou, porque me lembrou que no dia seguinte, né, eu passei lá no meio daqueles restaurantes, eu podia ter murmurado, mas daí o que ia acontecer? Não, na verdade não ia acontecer nada, porque Deus se agradou do meu coração, porque eu passei lá, mesmo com fome, cansada, não tinha dinheiro, eu não murmurei. E eu sempre ministro isso, que quando nós estamos passando pelo vale, pelo deserto, pelas dificuldades, se nós passarmos louvando ao Senhor, mais cedo nós vamos passar por esse deserto. Amém. Se nós passarmos pelo vale, né, por essas dificuldades, né, murmurando, o que acontece? Vamos andar em círculos, como o povo de Israel. Então, eu sempre ministro o quanto é importante, mesmo nas lutas, dificuldades, não murmurar, mas louvar o Senhor, porque Ele é Deus que está no controle de tudo. E Ele é um Deus fiel. Se Ele prover, Ele é Deus. Se Ele não vai prover, Ele é Deus também. Exato. Inclusive, essa experiência, isso que você está dizendo, tem amparo bíblico. Que, por exemplo, quando você vê o povo de Israel ali no deserto, num espaço geográfico que seria equivalente a 40 dias e 40 noites, sim, por causa da murmuração, levou 40 anos e 40 noites. Né? 40 anos. Então, nós vemos que muitas vezes é total amparo bíblico que você está falando, que quando nós nos regozijamos, como o próprio apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos dar graças, né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós, com certeza, Deus está vendo nossa fidelidade e Ele vai nos conduzir, como diz o Salmo 23, a pastos verdejantes. Sim. Pastos maravilhosos. Sim. Louvado seja Deus. E como é que foi a experiência de uma determinada pessoa que te ofereceu uma oferta em dólares? Como é que foi isso? Na verdade, foi na moeda local. Na moeda da Mongólia? Sim. Certo. Então, essa questão também foi, esse episódio também foi um dia que eu estava saindo da escola. A diretora me disse, olha, você precisa renovar teu visto essa semana. E era muito caro para renovar o visto. E eu saí da escola e eu comecei a pensar, Jesus, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou levantar tanto dinheiro em poucos dias? E eu vinha pelo caminho pensando, e exatamente ali no centro da cidade também, onde tem todos esses restaurantes, eu vi um homem muito elegante vindo ao meu encontro. E ele parou na minha frente, colocou a mão no bolso, tirou um maço de dinheiro. E ele colocou na frente do meu rosto. E ele disse, vem comigo, eu te dou todo esse dinheiro. E aí, quando ele falou aquilo, eu me afastei um pouco e dei de dedo assim na cara dele. Eu disse, Satanás, sai da minha presença. E ele quase caiu, possesso assim na calçada. E foi embora. Meu Deus, realmente você precisando do dinheiro, né? Mas obviamente você não ia cair nesse laço do inimigo. E Deus te deu vitória. Glória a Deus. E esse dinheiro aí encontrado sobre a neve?
Eu tinha só um cartão na época, cartão Só de um crédito. cartão bancário. Isso, bancário, daqui do Brasil. E o meu cartão riscou. E na época, na Mongólia, nós só conseguíamos sacar o dinheiro no banco. Não tinha nem ATM. ATM, né? Como é que fala no Que Brasil? é caixa eletrônico. Isso, caixa eletrônico. E não tinha. Então, era só no banco e o meu cartão estragou. Não tinha mais como sacar dinheiro. E, na época, eu tinha resgatado, junto com um casal do Brasil, 5 meninas órfãs. A mãe havia falecido, o pai estava na cadeia. E nós conduzimos essas crianças para morar lá na cidade. E depois esse casal do Brasil foi para outra nação. E eu continuei dando suporte a essas crianças, a essas meninas. E então, tudo que eu comprava, eu repartia com essas meninas. Até hoje são como minhas filhas. E de repente, o cartão estragou. E eu tinha pouco dinheiro comigo e eu disse, e agora? Como que eu vou sacar dinheiro para comprar comida, principalmente para as meninas, pagar a mensalidade, isso e aquilo? E eu tinha que também depender do transporte, porque eu andava 45 minutos para chegar na base missionária com a mochila do computador nas minhas costas. Só que o frio estava muito abaixo de zero já. Já estava assim, 35 abaixo de zero, negativos. Então, quando é muito frio, é perigoso se expor há tanto tempo fora de casa. Sim. Tem que estar num abrigo, não resolve só a roupa do corpo. E então todo dia comecei a orar, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. E eu dei quase toda a comida para as meninas, segurei só um pouquinho para mim. Eu disse, me ajudem a orar, porque o cartão vai demorar 30 dias para chegar na Mongólia, via correio. E todo dia eu ia para a base missionária, aquele frio cada dia mais frio, mais frio. E um dia eu olhei para o termômetro, eu sempre olhava, o termômetro ficava fora da janela para ter uma noção de quanto que é a temperatura lá fora, porque dentro de casa é com um sistema de calefação. E aquecido, não se tem noção. Sim. E estava muito abaixo de zero. E eu me ajoelhei, peguei o meu cartão e eu disse, pai, eu estou preocupada, eu não posso ficar muito tempo exposta ao frio, eu dependo do Senhor. Eu levantei meu cartão e disse, pai, esse cartão de crédito não é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Amém. O Senhor me chamou para esta nação, então eu coloco toda a minha fé no Senhor, que o Senhor vai suprir o dinheiro de uma forma ou outra, para que eu possa pegar transporte e comprar comida também, principalmente para as meninas. E saí da casa. E pelo caminho, entre o centro da cidade até chegar no bairro, onde nós, até hoje tem a base missionária lá, não tinha na época nenhuma casa, até agora estão construindo algumas, era terreno baldio e de noite tinha nevado, muita neve, então a neve estava intacta, ninguém tinha passado por ali ainda, nós não podíamos caminhar assim pela rua, porque asfalto era perigoso assim de deslizarmos, ou vir carros e também deslizar e nos atingir. Então nós andávamos para fora da rua, na neve, ao redor, ao lado. Né? Próximo da estrada. Isso, próximo à estrada. E eu andando sozinha cedo de manhã, a neve intacta, ou seja, ninguém tinha pisoteado ali ainda, ninguém tinha passado. Eu vi um maço de dinheiro em cima da neve. Eu olhei para os lados e disse, será que passou alguém aqui agora e esqueceu, deixou cair? Uhum. Mas não tinha ninguém. Eu olhei de novo para o dinheiro e aí o Espírito Santo disse, você não orou para eu te prover? Eu provi o dinheiro para você. E aquele dinheiro deu para usar todo o mês, até o cartão chegar. E é interessante porque o dia que o cartão chegou, foi o dia que o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, o cartão chegou na Mongólia. Provisão. Sim. Dia por dia do Senhor, Sim. né? Entre essas meninas está a Ruslen, né? É a Ruslen que pronuncia? A Ruslen. Ela é uma dessas meninas? Não, das 5? ela é uma outra menina. A Ruslen Teve uma experiência tremenda, né? Muito impactante. Quando eu fui para a Mongólia, eu a conheci, ela era assim, bem pequenininha. Ela tinha 6 meses de vida e eu achava que ela era uma recém-nascida. E os pais disseram, não, ela já tem 6 meses de vida, é que ela tem um problema gravíssimo de coração. Ela nasceu com um problema muito grave. Segundo os médicos, ela não vai viver. E aquela criança não crescia e não engordava. Ela ficava só miúda. E eu comecei a orar muito, comecei a envolver as igrejas no Brasil. Eles viviam muito no hospital. Cada pouco eu estava no hospital com essa criança. E dava dó porque ela entrava em convulsão. Todos os dias eu ia na casa dela. Ou se ela fosse no hospital, eu tentava ir lá visitá-la. Às vezes eu podia entrar, às vezes não.
Mas eu orei muito e muita gente no Brasil oraram pela Roslin. E quando ela completou 8 meses de vida, ela esteve muito, muito enferma. E os pais da Roslin disseram, vamos tentar levá-la novamente para a capital, a 240 quilômetros da onde morávamos. E chegando lá na capital, dentro de uma semana, todos os órgãos, o fígado, né, coração, rins, parou tudo. Ela teve, esqueci como é que fala em português, né, mas os órgãos dela pararam, né, e o coração, ele tinha aumentado demais, e os pulmões, eles ficaram, assim, ela não conseguia mais respirar. Os pulmões também ficaram com água e tal, e ela veio a óbito. E eu tinha chego da escola, na base missionária, e uma senhora veio ao meu encontro chorando muito. Ela disse, olha, Roslin acabou de falecer. E eu fui para o meu quarto, era no 2º andar da base missionária. Na época já morava, então, nessa base missionária. E quando eu cheguei no meu quarto, a foto da Roslin ficava sempre na parede. E eu sentei na cama e olhei assim a foto e comecei a chorar. Eu disse, mas pai, o Senhor é dono da vida, o Senhor sabe o que faz. Eu disse, eu vou sentir muita saudade dela. E eu amo essa criança. E chorei muito, muito, muito. E eu estava chorando e tocou um alarme no escritório que ficava embaixo. Quando esse alarme tocava era porque tínhamos que ir muito urgente lá no escritório, que alguma coisa tinha acontecido. E quando eu desci correndo, o diretor da nossa base, que já tinha marcado o local do velório e o dia, né, ali do sepultamento, tudo já estava, já tinha avisado as igrejas da cidade, que oravam muito por ela também, que ela havia falecido. E quando eu, então, cheguei no escritório, o diretor disse assim, gente, vamos levantar um clamor agora, porque a Roslin, depois de 2 horas que estava morta, ressuscitou. Aleluia. Lá na capital, então, ela estava sobre uma cama, ela estava em cima da cama, morta, e aí os pais, depois de 2 horas, foram dentro do quartinho lá para pegar o corpo dela, para ir para nossa cidade lá para fazer o velório, o sepultamento. E quando foram chegando assim próximo à cama, a Roslin deu um pulo em cima da cama. E ela ressuscitou e Deus trocou completamente o coração dela. Deu um coração novo. Aleluia. Ela nunca mais teve problema. Eu estive lá o ano passado na Mongólia e gastei um tempão com a Roslin. Ela está agora com 23 anos. Faz faculdade. É uma bênção. Ela é linda, linda. Glória a Deus. É sepse, né? O que acontece, né? Quando essa experiência de morte, né? Eu não tenho órgãos, certeza. Né? Os órgãos pararem todos. Paralisia dos órgãos, sim. Meu né? Deus. Sim. Como esse Deus continua, sim. Como eu falo no meu livro, né? O Deus do impossível, né? Sim. O Deus do extraordinário. Aquilo que nós não conseguimos fazer, nós podemos confiar que Ele faz, que Ele trabalha, que Ele é tremendo. Sim. Malu, e como é que foi, depois de 7 anos ali na Mongólia? Sim. Com certeza você teria inúmeros outros milagres que você poderia nos contar, né? Sobre a Roslin, ela está com que idade agora? É mais ou menos 23 anos e ela é uma benção, ela toca muitos instrumentos, vários instrumentos. Você já reviu ela, né? Sim, o ano passado, né? Ano passado. Estive com ela na Mongólia. Você mandou até foto pra gente, sim, né? Linda, linda. Faz faculdade hoje. Glória a Deus. Ela louva, ela é muito querida, uma benção. Deus é tremendo, sim. Deus é maravilhoso, né? Eu não sei se você vai contar aqui, Malu, mas antes de eu pedir essa experiência que eu fiquei sabendo através das minhas sobrinhas, que foi maravilhosa, a experiência, como é que foi esse processo? Porque lá no começo você falou que Deus ia começar com Mongólia, sim, mas ia levar você a outras nações também. Sim. Que hora que você sentiu e como que foi essa experiência de ter que sair da Mongólia, porque Deus estava dizendo para você que tinha outras nações para você trabalhar? Como eu falei no início, o começo, né, na Mongólia foi desafiante, bem difícil, muita perseverança, muita dedicação, mas depois de 7 anos eu tinha me acostumado com a cultura, né, com a comida, o frio, estava super acostumada já, e assim, tudo estava bem, indo muito bem. Os seminários com mulheres, eu fiz muitos seminários com mulheres por quase toda a Mongólia. Muitas vidas também vieram para Cristo. Então, eu estava super bem, ministerialmente,
trabalho com os nômades. Então, para mim, agora eu poderia viver o resto da minha vida na Mongólia. Mas um dia eu estava lavando a louça e eu não estava nem pensando nada, nem orando, pensando nada. E o Senhor me falou 4 nações. Falou Nepal, Índia, Japão e Rússia. E não falou mais nada. Eu pensei que era para orar para essas nações. E eu comecei a orar. Uma semana depois, o Senhor me disse, eu estou te chamando para essas nações. E ali comecei, então, ir em uma nação e outra e tal. Aí depois eu passei, então, 8 anos dando suporte em diferentes nações. E estive também... Nepal, Índia a curto prazo mas estive no Japão no tempo que teve terremoto e tsunami em 2011, ajudando nos escombros 1 mês lá. E depois estive também na Indonésia. Indonésia fui várias vezes. Timor-Leste foi a curto prazo, Quirguistão. E aí, por fim, depois de 8 anos servindo nessas nações, foi quando Deus me chamou, então, para estar no Camboja. Moro no Camboja até hoje, mas continuo indo para outras nações também. No caso, esses 8 anos primeiros, você continuou morando na Mongólia? E da Mongólia saindo? Não, eu fiquei itinerante, assim, indo de um lugar para outro. 8 anos, sim. Glória a Deus. Sim. E, Malu, como é que foi essa experiência, por exemplo, da mulher que só tinha uma perna? Sim, essa foi uma vez, nós fomos fazer um trabalho no Nepal, numa região extremamente remota. Para ter uma ideia, nós andávamos subindo e descendo as montanhas assim. Dava de 8 a 10 horas, às vezes, caminhando. Dependendo assim do grupo. Se o grupo era mais lento e tal, demorava mais. Mas a nossa equipe geralmente demoravam 8 horas. Caminhando? Caminhando, subindo e descendo as montanhas pelas matas e tudo mais, né? Em muitos lugares a gente descia sentados, porque era perigoso de cair. Porque as pernas começavam a tremer e lá embaixo era só penhasco, né? As montanhas muito altas no Nepal. E uma vez nós estávamos numa conferência lá, aliás, aquela igreja, naquele lugar tão longe, tão remoto, no meio do nada, não tem farmácia, não tem hospital, não tem mercado, absolutamente nada. E só aquelas casinhas aqui e ali, lá nos lugares tão remotos, às vezes no meio das matas, né? Lá nas encostas das montanhas. E naquela conferência, desculpe, antes disso, então, aquela igreja, ela surgiu por causa de um milagre. Um homem foi levado, carregado por vários homens, longe, quilômetros e quilômetros, descendo, subindo pelas montanhas, no hospital. Ele estava com câncer e ele foi curado, né? No hospital, alguém orou, ele foi curado. E aí, depois, então, surgiu a igreja, através desse homem, quando ele voltou para lá, surgiu, então, a igreja lá. E nós estávamos, então, lá naquele lugar remoto, fazendo uma conferência, e eu vi uma mulher chegando só com uma perna, subindo, assim, e chegou lá, apoiado com um ramo, assim, de árvore. Não era nem bengala ou algo assim. Era um ramo que ela cortou da árvore, se apoiando, assim, só com uma perna. Eu me assustei quando vi aquilo, disse, meu Deus, num lugar desse, tão íngreme, tão difícil de subir. Eu fui para o pastor e disse, aonde que essa mulher mora? Ela mora naquela casa que está logo ali debaixo? Ele disse, não, esta mulher mora a 2 quilômetros daqui. Eu disse, 2 quilômetros? A gente sofria demais para subir, principalmente a última montanha até chegar na igreja. E aquela mulher vinha a pé, né? Ou seja, apoiada naquele ramo de galho de árvore, né? E se fosse talvez uma bengala, ia ser melhor, mas mais era um fácil, ramo mais fácil. E ela vinha com muita dificuldade. E aquela conferência foram 3, 4 dias e ela não faltou nem um dia. E vinha Deus todos seja os louvado. dias. Uhum. Que bênção, Malu. Sim. Como é. Eu tenho visto alguns vídeos, inclusive, na internet, sobre a igreja do Nepal. Uhum. Eu já tive a oportunidade de estar em Katmandu. Uhum. E você teve uma experiência tremenda também no aeroporto de Katmandu, né? Quando Sim, foi 2010? 2015. 2015. Aquele grande terremoto que morreu muita gente. Mais né? de 20 mil pessoas morreram. E eu estava lá, tinha ido para dar um treinamento. E quando eu estava no táxi, indo para o aeroporto, no meio da cidade ali, que começou o terremoto e começou a cair, né? Casas racharem, caírem, principalmente as caixas de água que estavam em cima do terraço, assim, eu caindo. E eu comecei a ver pessoas machucadas e até mortas. E foi muito difícil para chegar até no aeroporto. Um caos total, né? E no aeroporto eu fiquei a tarde toda
a noite toda, até no outro dia de manhã, para poder fazer o check-in, que tudo parou. Ninguém podia entrar no aeroporto, nem os funcionários, porque tinha caído uma coluna do aeroporto. No outro dia, então, eles liberaram algumas aeronaves assim para voar. Então, e uma foi a minha, e então me autorizaram a fazer o check-in, mas eu fiquei 5 horas para fazer o check-in. A fila era gigantesca, porque tinha outras companhias aéreas juntas, né? Pessoas de outras companhias. E quando eu fiz o check-in, eu saí correndo, passei pela imigração, eu queria já sair dali, porque se desse mais um tremor forte, cada pouco dava tremores. E eu pensei, esse prédio não está mais seguro, né? Caiu uma coluna, então eu queria sair dali. E quando eu cheguei na sala de espera, deu um muito, muito forte, e o guarda gritou, saem todos na pista dos aviões. E nós todos fomos para a pista dos aviões. E mais uma vez, então, os voos foram cancelados, passamos 2 dias dentro do aeroporto, e não tinha mais nada, não tinha mais comida, só tinha na época uma venda bem pequenininha que vendia mais lanches e água, e acabou num instante, todo mundo estava com muita fome, e não tinha mais nada. Hoje até que tem mais uma estrutura melhor, mas antes não. E nós ficamos ali 2 dias dentro do aeroporto, sem água, sem comida, e o voo, cada pouco era cancelado. Eles remarcavam e cancelavam, por causa que eram muitos tremores. E se teve um tempo que eu evangelizei, foi esses dias. Dentro do aeroporto. Eu juntava as pessoas em grupos e falava. E muitos jovens, porque muitos nepales, principalmente os homens, eles saem para trabalhar para outras nações. Tinha muitos nepales, jovens, muitos jovens nepales, do Nepal. E eu juntava eles em grupo e falava de Jesus. E o bom é que eles falam inglês, né? Sim, e eles ouviam, e quando por fim eu via que não ia dar mais tempo, eu tinha um bloco, né, ali, e eu anotava no bloco de papel ali, anotava um versículo bíblico e ia entregando para as pessoas. Então foi assim, tremendo, sim. Tudo Deus tem um propósito, Sim. né? Deus manteve você ali. Uhum. E se isso fez com que uma pessoa, Uhum. que você vai saber isso na eternidade, né? Sim. Se ela foi para Cristo, já Sim. valeu a pena. Uhum. E o trabalho, Malu, que você tem feito, esse trabalho, quando você sai do Camboja, e o trabalho que Da Mongólia? tem se destacado, no Camboja, que tem se destacado bastante a questão das vitaminas. Ah, sim. Essa estratégia extraordinária, como Deus deu a estratégia para você com o livro. Sim. Lá, quantos? 15 mil livros, 14 né? mil livros na Mongólia. Na Mongólia. Agora Deus te traz uma outra estratégia das vitaminas no Camboja. Como é que... falar nisso... Como é que surgiu e como é que está se desenrolando isso tudo? Sim, por falar em estratégia, eu sempre oro pedindo, Espírito Santo, dá-me sabedoria e dá-me estratégias. E o Senhor dá. Inclusive, abrir um parênteses, esses marca-páginas da Malu foi Sim. uma estratégia que Deus te deu, né? Foi. Já há muitos anos no atrás, começo, né? quando eu vinha para o Brasil... eu não peço nunca dinheiro. Eu nunca peço dinheiro, eu não levanto oferta quando vou para as igrejas. E aí as pessoas queriam o meu número de conta. Diziam, olha, você não está compartilhando nada, mas dá teu número de conta. E eu não tinha nem nada comigo. Então, eu tinha que anotar num papel no começo. E o trabalho que dava, né? E às vezes não tinha nem caneta, nem papel. Sim. Então, eu orei e disse, Senhor, me dá uma ideia, uma estratégia, o que eu faço? E aí o Senhor me mostrou o marcador de página. Né? E deu certo. É muito melhor, porque ali tem o meu contato de WhatsApp, é mais que eu uso, e tem o e-mail também. Sim. E tem conta, se às vezes a pessoa pergunta, né? Aí tem a conta também. Exato, e aí uma das estratégias foi a vitamina, né? Isso. Conta para nós um pouquinho das vitaminas. Então, no Camboja, quando eu cheguei, um tempo depois, o Senhor, então, me deu a estratégia das vitaminas, que é um suplemento alimentar todo natural, com sementes, com farelos, e tem a folha de moringa, que é a árvore com mais vitaminas no mundo, e também as folhas de mandioca, ou pode ser folhas de batata doce. E a gente, então, torra todos esses ingredientes, passa no processador metálico forte, que a gente tem bem resistente, vira uma farinha. Nós peneiramos e depois nós misturamos tudo. Então, este composto, esse suplemento alimentar, ele está pronto para usar, ou seja, é só adicioná-lo na comida, ou no iogurte, ou mesmo na água,
E nesses últimos 4 anos, principalmente, tem tirado muitas pessoas, milhares, né, de pessoas no Camboja. E estive 2 vezes no Nepal para ensinar também lá. E há 2 anos atrás estive em Gana, na África, ensinando lá também. E as vitaminas na África estão sendo distribuídas por um orfanato com 100 crianças. Então, são estratégias, né, que o Senhor nos dá. Que Deus tem dado. Malu, teve uma experiência maravilhosa que aconteceu, acho que ligada ao voo e borboleta, algo assim, Sim. Porque, Sim. por exemplo, nosso Deus, ele é onisciente e onipresente. Nós estamos aqui agora. Sim. Ele está lá trabalhando lá na Mongólia, ele está trabalhando no Camboja, no Sim. Nepal. Ele está agindo como também onisciente, ele está agindo dentro de algumas coisas que vão nos acontecer no futuro. Ele já está abrindo portas. E aí, como que aconteceu que você estava num lugar, você estava palestrando, né, dando o seu testemunho num congresso? Não foi assim. E aquela coisa da necessidade que havia. Sim. Você vai explicar para nós, pode falar. Então, isso foi no Camboja. Eu não lembro direito, mas eu creio que uns 3 anos atrás. E eu tinha ido num lugar bem remoto para ensinar como preparar este suplemento alimentar. E eu dei tudo para eles. Ou seja, eu comprei todos os utensílios, que são bastante, é um valor alto que dá. E todos os ingredientes, ensinei. E de lá, era para eu ir para um outro lugar, ensinar aonde tem um casal do Brasil. Para fazer essas vitaminas. Eles queriam aprender para começar um projeto. Eles tinham recebido uma proposta de um empresário que estava, ou está, não sei ainda, morando nos Estados Unidos. Este homem tinha feito a proposta de ajudar com tudo. E então, o meu amigo disse, então, quando você chegar, nós vamos comprar todas as coisas junto, porque você sabe exatamente que tipo de processador, que tipo de forno, isso e aquilo comprar. Ele disse, sim, espera. Só que quando eu saí daquele lá, primeiro lugar que eu fui ensinar, então eu peguei lá o caminho para ir na casa deles e eu fiquei sem internet. E eles não conseguiram entrar em contato comigo, porque tem montanhas, tem mata. E quando eu cheguei na casa deles, eles estavam tristes, porque o meu amigo principalmente estava bem triste. Ele disse assim, olha, eu não sei o que fazer agora, porque eu já convidei 8 pessoas, ainda esses dias atrás, para fazer as vitaminas, e não tem nada, não tem como comprar, porque essa pessoa que prometeu dinheiro não vai mais poder. Me falou recentemente, não tem como me investir mais e nós não temos condições. Eu disse, tudo bem, não tem problema, Deus proverá. Eu fui para o meu quarto, então, lá levar mala e tal, e cheguei lá e peguei o meu celular e fui checar a conta. E o valor que eu tinha era exatamente para pagar os 2 aluguéis que tenho, que é o apartamento que eu moro e o apartamento onde eu faço as vitaminas, né? E era exatamente, e eu tinha que pagar em poucos dias os 2 aluguéis. O Espírito Santo me disse assim, dê todo o dinheiro para comprar tudo que precisa para começar esse projeto. Então, eu vim para a cozinha e o meu amigo estava lá e disse, fulano, vem cá, vamos. Ele disse, aonde? Vou comprar as coisas. Ele disse, mas como? Com que dinheiro? Eu disse, Deus proverá. Ele disse, vamos. Aí fomos e cada coisa que eu comprava, ele dizia, Malu, você é doida. Malu é muito. Eu disse, Deus proverá. Aí ia comprar outra coisa, a mesma pergunta. E eu dizia, Deus proverá. E ele sempre preocupado, disse, Deus proverá. Aí compramos todas as coisas. No dia seguinte, essas 8 pessoas que eles tinham já convidado, vieram de diferentes lugares ali. E aprenderam a fazer as vitaminas, né? Foi bem legal, a gente se divertiu muito. E então, foi bênção. No dia seguinte, 6 da manhã, eu me levantei para me preparar para viajar até na capital, depois para a cidade que eu moro. Porque aonde esses meus amigos moram, até na minha casa, são mais ou menos 400 quilômetros. E, de repente, o meu celular começou a vibrar. E eu vi que tinha uma ligação da Grace. Ela é uma amiga minha, de Curitiba. Grande amiga minha. Fez até a ETED aqui em Curitiba junto, né? Junto comigo.
Eu disse, a Grace nunca me liga, ela só me manda mensagem. Eu disse, o que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa urgente. Eu disse, Grace. Aí quando eu liguei assim, era videochamada. E eu vi muitas mulheres pulando, gritando, levantando as mãos. Eu disse, mas o que está acontecendo? E eu vi que era numa igreja. E não entendia nada. Porque quando no Brasil é dia, ou é noite, desculpa, quando é dia aqui, no Camboja é noite. Ou vice-versa. E no Camboja estava amanhecendo, e aqui no Brasil estava acontecendo tudo. Eu não estava vendo nada, porque eu tinha dormido, estava dormindo. E a Grace, então, depois de chorar muito, ela não conseguia falar, depois conseguiu falar, e ela me contou o que aconteceu. Ela disse assim, eu vou tentar resumir, por causa do tempo, mas nesta conferência tinham artistas plásticas. Deus já tinha falado com uma delas, se não me engano, uma semana antes, para pintar um quadro. Este quadro seria leiloado e o dinheiro ia ser enviado para missões. Só assim. Essa artista plástica foi na conferência, aí depois outras artistas plásticas apareceram na conferência. E Deus falou com uma outra. Você vai pintar um quadro e o dinheiro do leilão vai ser enviado para o Camboja, para um projeto social, com vitaminas. Aí ela não entendeu nada. Ela disse, eu não sei nada do Camboja, muito menos de projeto com vitaminas. Foi para Grace, justamente para Grace, que era uma das líderes ali do evento. E a Grace começou a chorar. Ela disse, meu Deus, olha só, é a Malu. Então, resumindo, o quadro foi pintado. Teve outras artistas, se não me engano, 3 ou 4, que pintaram o quadro. No último dia, o quadro foi leiloado. E o quadro, para ser leiloado, tem um lance, né? Isso. Quem dá mais e tal. E aí foi. Eu dou 1.000, eu dou 5.000 e tal. E foi indo, de repente, parou. Aí, Deus falou assim para uma moça solteira, daqui de Curitiba. Você vai dar o lance maior, 20.000. E ela, meu Deus. Aí, ela obedeceu ao Senhor. Ela levantou a mão e disse assim, eu dou 20.000. Então, ela comprou o quadro, uma moça solteira daqui de Curitiba, comprou o quadro por 20.000 e no outro dia, os 20.000 foram enviados para o projeto lá das vitaminas no Camboja. Aleluia, Deus supriu, né? Você supriu muito mais, né? Naquele momento que você tinha aquele valor exato para pagar suas despesas, você preferiu obedecer ao Senhor, e quando a gente obedece ao Senhor, é só bênção. É só vitória, né? Sim. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus é simplesmente maravilhoso. Glória a Deus por isso. Voltando um pouquinho, Malu. Sim. A questão aquela jovem que odiava o pai. É um rapaz, um moço. Isso já no Camboja? Não. Numa outra nação, eu vou chamar de nação A. Tá. Eu estava dando aula sobre coração paterno de Deus, porque eu tenho começado a dar aula na Escola de Treinamento Discipulado, as ETEDs, em diferentes nações, né? Isso. Então, eu moro no Camboja e vou para outras nações. E eu estava nessa nação A, e eu estava falando que nós precisamos perdoar os nossos pais, porque se eles não foram bons pais para nós, certamente os pais, né, do nosso pai também não foram bons pais. Isso. Então, eles deram o que eles tinham. E os nossos pais deram também o que tinham. Se os nossos pais não receberam também, então, o que eles vão dar para nós, né? A não ser que eles foram transformados, né? Foram salvos, transformados. E falava assim, então, nós precisamos perdoar nossos pais. Eles foram vítimas, como nós fomos vítimas, eles também foram vítimas. E aí, esse moço levantou a mão e disse assim, eu não consigo perdoar meu pai. Eu odeio meu pai. Ele chegava a gritar, eu odeio meu pai. Porque quando eu era bem pequenininho, 2 anos de idade, a minha mãe morreu e o meu pai logo foi morar com outra mulher, foi embora e me abandonou, vivendo com outras pessoas, com familiares, parentes. E eu fui muito abusado e fui muito rejeitado e às vezes espancado nas famílias que eu morava. Então, eu cresci com muito ódio do meu pai. Depois eu me converti, mas eu nunca, eu passei por aconselhamento com pastores, eu nunca consegui perdoar o meu pai. E ele gritava, eu odeio meu pai.
E aí eu ia ministrando todo dia, falando, ensinando, né, na escola. E quando foi no último dia, nós tiramos todas as carteiras, as mesas, né, e as cadeiras, e fizemos ali, sabe, um tempo de louvor e tal, e fizemos, tipo, como fosse atos proféticos, colocamos uma cruz ali, e aí eu falei assim, olha, se você tem algo para apresentar diante de Deus, algum pecado que você ainda não conseguiu perdoar, vai até a cruz, simbolizando a presença de Jesus, sabe? E, enfim, e ali, se você sente mágoa da tua família, dos teus pais, perdoa e tal. E estávamos ali orando e tal, e este moço, de repente, ele ficou possesso. Ele caiu, ele se contorcia como eu nunca vi nada igual. Ele se contorcia, uma coisa horrível, tivemos que tirar todos os alunos da sala de aula para outra sala, os obreiros ficaram com eles lá, num tempo de louvor lá com eles, e aqui eu fiquei com mais 2 obreiros tentando, né, orar e expulsar, né, o demônio desse jovem. Ele estava muito possesso mesmo, e ele ficou assim, todo encharcado de suor, e ele se contornava assim, e era uma coisa horrível de ver. E nós ali orando e tal, e repreendendo, até que de repente ele estava assim prostrado. Ele deu um pulo, mas um pulo, do chão assim, e ele se levantou e com os braços erguidos assim, ele gritou, Pai, eu te perdoo. Aleluia. E ele começou, Pai, me perdoe, porque tantos anos da minha vida, 35 anos praticamente, eu fiquei te odiando, e eu quero te pedir perdão, meu Pai. Me perdoa, meu Pai. Me perdoa, meu Pai. E aí ele se ajoelhou e ele começou, Deus, me perdoa também por tudo que eu fiz. Me perdoa. E ele dizia, Deus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. E de repente ele deu um pulo assim pro alto. Pá! E foi batizado no Espírito Santo. Ali. Glória a Deus. Foi lindo de ver. E ele não parava de louvar, de adorar o Senhor, assim, coisa linda, linda de ver. Então, nós chamamos os alunos para ver a transformação ali, a libertação, transformação que Deus tinha feito. E aí eu falei para aqueles alunos, e disse, queridos, olha, se você tem algum pecado para confessar, se você tem algum rancor, ódio dentro de você, algo que você não está perdoando, liberando perdão, hoje é o dia. Não espere acontecer o que aconteceu com esse moço. Este é o momento de você perdoar, liberar perdão. E ali, então, houve muito quebrantamento, né? Muito choro, muito quebrantamento. Foi um tempo, assim, de muita cura e restauração. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, né? Quantas experiências maravilhosas, né? Sim. Teve a experiência do pastor lá na Mongólia também, né? Na Mongólia, eu estive num lugar muito remoto o ano passado para dar aula na ITED, Escola de Treinamento e Discipulado. E é uma região muito remota mesmo, são 600 quilômetros. Lá só tem a base na capital, ali aquela base que você morou, ou tem várias bases? Tem, se não me engano, 4 agora. No país todo? Sim, no país todo. E esta base é nova, ela faz divisa com China e com Rússia. E são 600 quilômetros da capital, se viaja praticamente sem ver árvores. Vimos só 2 cidades minúsculas em 600 quilômetros, e é só campos abertos e animais. A Mongólia cria muitos animais. E lá tem uma cidade muito pequenininha, naquele lugar remoto. Quase não tem cristãos. E há uns 3 anos atrás, um homem estava trabalhando na estrada, consertando as estradas, o trabalho dele, e ele começou a ouvir uma voz, Jesus, Jesus. E ele começou a dizer, mas o que é isso? Por que eu ouço essa voz, Jesus, Jesus? Mas o que é Jesus? É o nome de uma pessoa? É uma coisa? Porque eu nunca ouvi falar Jesus. E o dia inteiro, Jesus, ele ficou ouvindo, Jesus, Jesus. No dia seguinte, era a folga do trabalho dele. Ele foi no mercado público, esses mercados, tipo feiras, né? Mercado aberto. E ele está andando naquele mercado grande lá. E, de repente, ao encontro dele, assim, veio um homem. O homem parou na frente dele e disse, Senhor, desculpe, eu quero te perguntar algo. Você conhece Jesus? Ele deu um pulo para trás assim, se assustou. Ele disse, Jesus? O dia inteiro ontem eu ouvi falar esse nome Jesus, mas quem que é Jesus? É uma pessoa, é algo, alguma coisa? Então ele foi evangelizado e naquele momento ele entregou sua vida para Jesus. E pouco tempo depois ele se tornou pastor. Então ele é pastor de uma pequena igreja naquela região remota. Só que ele não sabia absolutamente nada do Espírito Santo até o ano passado. E ele falou então para os líderes lá da Jucum, Jovens com uma Missão, né? Jovens com uma Missão.
Tem como eu e a minha esposa, seria possível eu e minha esposa assistir às aulas de segunda a sexta-feira sobre o Espírito Santo com essa pessoa que estava vindo aqui para dar aula? E aí, era eu. E aí, eles falaram, claro, venham. E aí, eu comecei, então, a dar aula. A primeira semana foi sobre o Espírito Santo, a segunda semana sobre temor do Senhor. E aquele casal ficaram impactados. Eles anotaram tudo. E no último dia, eu tenho fotos desse pastor prostrado ali no chão. Ele ficou tão impactado, ele ficou tão ministrado com a pessoa do Espírito Santo, que ele, no último dia, se jogou na sala de aula e começou a chorar e dizer, Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor me trouxe aqui, me deu essa oportunidade de aprender sobre o Espírito Santo. E ele diz, Espírito Santo, o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, Espírito Santo. A partir de hoje, na minha igreja, eu quero ensinar sempre sobre o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Que experiência extraordinária, né? Como Deus. Olha, eu fico pensando, como nós temos privilégio, gente. Sim. Nós temos, olha, Bíblias mais que umas vezes, né? De diferentes versões, no celular. E temos pessoas sempre pregando pra gente. Temos muitas facilidades. E o que nós temos feito com a palavra Muito do pouco, Senhor? muitas vezes, né? Qual é a nossa fome e sede por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? Exatamente. Quando nós estávamos na África do Sul, nós tivemos o privilégio de conhecer uma jovem, que eu não vou citar o nome dela, o país é o Irã. Ela estava passando 3 meses na África do Sul e ela contou para a gente a forma como o Espírito Santo está trabalhando nesses países onde há uma grande perseguição. A irmã dela tinha sido chamada para trabalhar na casa de um casal. E essa jovem, ela não sabia que esse casal era cristão. Eles eram americanos, estavam trabalhando no Irã e eram cristãos, trabalhando secularmente. E aí, eles tinham tido sonhos antes. Tanto essa moça como a irmã e pessoas da família tinham sonhos com Jesus. Aquele ser meigo, cheio de amor, maravilhoso, cheio de graça, de bondade, de misericórdia. E aí esse casal, ele tinha o costume, esse casal onde a irmã dessa irmã que a gente encontrou na África do Sul, eles deixavam a televisão ligada com o filme Jesus. Olha. Mas ela não sabia quem era aquele Jesus, né? E aí ela começou a olhar aquilo ali e falou, mas aquele homem ali tem as mesmas características daquele com quem a gente sonha. E disse para eles, fale um pouquinho. Aí o resumo é que toda a família se converteu. E lá eles têm que fazer assim, para você ter uma ideia, Malu, no Irã, eles convidam para um chá, né? 3, 4 pessoas e começam a tentar. Mas ela estava contando que no prédio há delatores, né? Pessoas que estão ali para se desconfiarem de alguma coisa, eles delatam aquela família. E aquela família pode até morrer por causa do evangelho. E é tremendo, né, Malu, como você contou desse pastor, desse homem, que estava ali na beira da estrada e ouvindo. E você estava dizendo, porque para nós, brasileiros, que ouvimos falar de Jesus toda hora, nas músicas, você olha a internet, Jesus para cá, Jesus para lá, desde pequeno, a gente fica pensando, mas como que pode ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Eu vou contar uma experiência. Lembra daquela época, só para... Aí eu vou permitir que você fale essa experiência. Lembra daquela época que o pessoal falava, fazia uma comparação, que enquanto Jesus não for tão conhecido como é a Coca-Cola, nós devemos continuar pregando o Evangelho. Né? Mas conta para nós mais uma experiência. Já estamos agora caminhando para o final. Sim. Então, quando nós íamos nos nômades na Mongólia, aqueles lugares remotos, assim, a gente perguntava, tá Jesus Rimbe? Eu perguntava, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Dizia, não, mas quem que é Jesus? É alguém talvez da política? Né? Porque na política, na Mongólia, dava respaldo, assim. É alguém ligado à política? Você vê. E a gente tem conhecimento... Eles perguntavam isso, né? Como é que é a frase mesmo? Tá Jesus Rimbe? Tá Jesus Rimbe.
Porque o Jesus, eu acho interessante que Jesus é muito parecido em quase todos os idiomas, sim, né? sim. Tá, Jesus, Jesus, Mitihu, Mitihu, o certo é. Glória a Deus. E eles diziam, não, quem é Jesus? E Malu, agora você já está se preparando daqui um mês, 2 meses, retornar para o Camboja, né? Sim, em maio, 18 de maio. Ainda tem um desafio aí. Você podia mais ou menos dizer mais ou menos a rota aí no Brasil? Você vai agora para Joinville, né? Sim. Para Joinville ou para Balneário Camboriú agora? Hoje? Joinville. Você vai falar em Joinville, né? Sim. Numa igreja lá. E domingo falo em Camboriú. E Camboriú. E depois tem outros estados ainda para ir? Sim, depois estados, adentro de novo o estado de São Paulo. Eu estava em Santa Catarina com a minha família, adentrei o Rio Grande do Sul, fui para Araçatuba, São Paulo. Vim para cá, aí Joinville, Camboriú, daí São Paulo de novo, aí depois tem Minas Gerais, São Paulo de novo e Camboja. Glória a Deus, hein? Que bênção. Malu, mas que alegria de receber você aqui. Sim. Nessa ocasião, falando sobre tanta coisa maravilhosa, e a gente teria muito mais assuntos para tratar, mas já está 1h10, hein? Glória a Deus por isso. Nem parece o tempo passou, né? Sim. E mais uma vez eu quero agradecer, mas antes de permitir que você fale as suas impressões finais aí, quem desejar ter o calendário da Malu, eu vou passar aqui o contato da Malu, do WhatsApp do Camboja. Para quem não é acostumado, né, numa outra nação, ao invés de ser o mais 55, que é Brasil, você vai colocar mais 855. E depois você vai colocar 8760 11 45, mais 855 8760 11 45, para falar com a Malu, que está servindo na Ásia desde 2003. Glória a Deus. E, mais uma vez, eu quero fazer menção ao livro que acabei de lançar, das minhas experiências no Brasil e em alguns países do mundo, O Deus do Impossível, Testemunhos Reais do Agir Sobrenatural de Deus. E, com certeza, uma das nossas inspirações, é claro que a gente não vai citar todo mundo aqui no livro, mas Deus sabe que uma das inspirações é a Malu, né? Sempre foi maluquinha por Jesus, né? Maluquinha por Jesus, né? E tem muita experiência que você conta que não deu para contar aqui, eu já ouvi, que são engraçadas, depois a gente dá risada até sozinho em algum lugar, lembrando das experiências. É maravilhoso, né, Malu? Sim, sim. E que Deus te abençoe, Malu. Eu gostaria que você deixasse uma palavra aí uns minutos, uma palavra inspiradora para jovens que está igual você, tinha uma formação, um bom emprego, e de repente Deus te chama e você... Mas você está bem arrependida, né, de ter feito isso, não? Não. Fala aí um pouquinho para nós aí, uma palavra inspiradora para todos os nossos internautas. Olha, não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Não tem coisa melhor. As coisas fluem, as coisas acontecem e você vai servindo o Senhor no centro da vontade dele, você se sente assim realizada. É assim muito gratificante, né? E é muito importante ter o Senhor como sempre o nosso GPS, né? Aquele que nos guia. A sua palavra diz em Isaías 48:17, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te conduz no caminho no qual deves andar. Então, o Senhor, ele mesmo diz, eu sou o Senhor. E quem é o Senhor? Se não é o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria e muito mais. E ele diz, eu sou o teu Deus. E veja só, ele diz que eu sou o teu Deus. Gente, nós temos um Deus maravilhoso, que ele se declara a nós, olha, eu sou o teu Deus. E ele não é só nosso Deus, nosso Criador, Salvador, ele é nosso Pai. Eu tenho muitas experiências com Deus como o meu Pai. Faz toda a diferença do cristão. Olha, todos os cristãos precisam ter a revelação de Deus como Pai, porque é um divisor de águas. E
Então, esse versículo diz, né? O Senhor fala, e que te ensina o que é útil, e que te conduz no caminho no qual deves andar, né? Então, o meu encorajamento para cada um de vocês que estão me ouvindo é: busquem o Senhor. E a cada dia, diga assim: eu quero morrer no meu eu, no meu ego, no meu entendimento, e eu quero que o Senhor me guie. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero andar pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, Senhor, pela tua vontade, pelo teu querer. Então, quando a gente morre no nosso eu, no nosso ego, e entrega a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor para nos conduzir como Ele quer, aonde Ele quer, tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. Aleluia, Malu. Amados, foi tremendo realmente ter a missionária Malu aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando, te usando em todos os teus caminhos, Ele vá na frente. Pode ter certeza que centenas de internautas que vão ver esse podcast vão estar colocando, se já não estão orando, vão estar orando pela Malu, pelos desafios da Malu, e com certeza será bênção. Quero agradecer ao nosso querido Aládio, o nosso técnico e o proprietário do AC Studio. Se você deseja gravar o seu podcast com qualidade, com profissionalismo, com generosidade, procura o Aládio, fala comigo no meu telefone, eu vou te passar o contato do Aládio. Tem também no Instagram, o Instagram do Aládio, AC Studio, aqui em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Você vai ver que você vai ser muito bem tratado, um preço muito especial, você vai poder expandir o teu ministério, enfim, seja na parte eclesiástica, ministerial ou profissional, não importa, você pode gravar o teu podcast aqui. É bênção de Deus, é um ambiente abençoado e abençoador. Malu, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando você, tá bom? Eu que agradeço vocês. Obrigado também a Aliceia, minha esposa, que está aqui com a gente nessa ocasião. Mais uma vez, obrigado a todos, e numa próxima oportunidade estaremos juntos novamente, se Deus assim nos permitir. Um abraço, internautas. Deus abençoe. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, atendimento até os 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 quilômetros. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettine Bartosek, número 901, em frente ao Material de Construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas,
e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo.